Olá, pessoal. Eu quero adiantar algumas coisas que são importantes para vocês antes de fazer o meu curso. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos que dão uma boa noção para vocês do que é o Tantra, do que é a massagem tântrica, então eu recomendo que vocês assistam, dependendo do tema do curso que vocês forem fazer. Então eu tenho sobre a massagem tântrica taoísta, tenho também sobre o Dark Tantra, Nurutântrica e enfim, fiquem à vontade. O Tantra, ele é uma cultura, um modo de vida de um povo que morava na Índia. Isso há milhares de anos atrás. E lá, eles davam, de uma forma bem resumida, eles davam importância e valor a tudo, em especial as relações com os outros. E aí que isso foi resgatado através de meditações com o Osho. E depois alguém teve a grande sacada de trazer isso também para poder ser comercializado, poder ser praticado também por pessoas que não necessariamente viveram naquela época do Tantra, onde as pessoas recebiam esse ensinamento que eram passados de pais para filhos, através dos ancestrais deles, né? Então, o Tantra era uma forma de vida que valorizava absolutamente tudo. O momento da refeição, a relação com os seus familiares, de pais para filhos, de filhos para os seus ancestrais, e principalmente o sexo. O sexo ele era considerado sagrado como um momento que não poderia ser banalizado e para simplesmente satisfazer a lascívia momentânea das pessoas ali e ser tratado de uma forma tão pequena, tão fugaz, mas um encontro com o divino, com o Deus que criou tudo. Porque eles raciocinavam assim, poxa, se é de uma relação sexual que uma vida é concebida, então isso é de todas, de tudo o que possa acontecer entre as pessoas, o sexo, ele é o grande momento que eu posso me encontrar com o divino. E se o divino nos abençoar, essa mulher ficará grávida e nós vamos conceber a vida. E eles viam isso com muita poesia. Então eles se preparavam, criavam rituais, eles para aquele momento acontecer. E eles se sentiam muito especiais. Eles conseguiam tratar tudo com tanto respeito, com tanta beleza, que realmente aquilo tinha um significado muito especial para eles. Por exemplo, nos dias de hoje, a nossa tradição, a nossa cultura é de que se uma menina faz 15 anos, ela merece aquela festa. Se nós vamos nos casar, tem todo aquele protocolo de ter os padrinhos, de ter... Aí você tem o chá de cozinha, você tem a despedida do solteiro, aí tem o casamento, aí tem a lua de mel. E o próprio casamento em si é toda uma cerimônia que você tem uma pessoa ministrando aquela cerimônia, você tem os padrinhos, você tem os convidados, tem a festa depois, a troca de júrias com a troca de alianças, não é? Era assim que o Tantra, fazendo uma analogia para entender de uma forma bem simples, o fazer amor era se conectar com o Deus Supremo. Ao contrário do que as religiões nos ensinaram, que é pecado, etc, etc. Que é sujo, que é feio, o prazer é feio, né? O sexo, ele tem que... Algumas vertentes aí acham que, algumas décadas atrás, que o sexo é para procriação, ponto. E não para o prazer. Então, não, eles tinham essa outra visão de que é com Deus que a gente se encontra na hora que a gente tem uma explosão de sensações. E que aquilo, de repente, pode até gerar uma vida ali naquela relação. Então não tem forma melhor e mais pura de chegar perto do divino senão do que uma relação entre duas pessoas. E eles se preparavam com tanto cuidado, com tanto capricho para esse momento. Então, por isso que duravam horas. E aí eles se olhavam dentro dos olhos, eles iam se tocando aos poucos, eles iam sentindo o cheiro um do outro, respirando o oxigênio um do outro. E aquele beijo que era degustado, que era sorvido a cada momento. E tudo se tornava tão bonito. E uma pena que isso se perdeu com o tempo. E hoje, daí com o avançar aí com o resgate dessa beleza toda que existia na época, algumas pessoas tiveram a grande sacada de resgatar isso, mas adaptar para eu poder praticar com o meu namorado, para eu poder ensinar isso em cursos, para eu poder vender uma sessão tântrica para um casal, uma mulher ou para um homem. Sem que ele tenha que ir lá estudar o Tantra e se aprofundar nesse tema para daí poder se beneficiar de uma sessão assim. Então, nós terapeutas, eu, por exemplo, eu além de ter feito vários estilos, várias escolas, estudei dentro e fora do Brasil, eu também procurei
dar um embasamento um pouco mais científico utilizando da psicanálise e de pós-graduação também, não só em psicanálise, mas em terapias integrativas e também outra pós em terapias alternativas à saúde, que entende que a terapia integrativa, ou seja, são vários vertentes de medicinas holísticas, elas se integram para trazer um benefício expressivo para um ser humano. Então, a gente vai integrando técnicas e escolas para trazer um resultado importante, uma ajuda, um auxiliar à saúde, né? Seja ela emocional ou física. E todos nós estamos precisando disso porque a gente está vivendo em tempos muito sombrios, muito tóxicos. E de todo lado a nossa saúde vai se minando por N razões. E é aí que melhore muito a nossa relação conosco, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria emoção e energia, e também com outras pessoas, sejam elas clientes ou as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, quando você vai num curso de massagem tântrica, você tem que entender, por mais que você tenha lido a respeito, conhecido outros métodos, a minha sugestão é de que você esqueça um pouco o que você aprendeu para você se abrir para novas técnicas. Porque se você vai lá e eu, por exemplo, estou orientando, olha pessoal, vamos passar a mão de cima para baixo, e você começa a passar de baixo para cima, porque você aprendeu assim, não faz sentido. Você está ali comigo, eu vendi meu curso para você, então fica a minha sugestão. Se abre para o novo, tenta fazer do jeito que eu estou ensinando, porque de repente pode fazer sentido para você. E assim que o curso acabar, você decide se você prefere fazer do jeito que você já fazia ou se faz sentido para você aprender dessa técnica nova. Porque tudo que eu estudei, eu não só estudei muito, porque eu estou o tempo todo estudando. Inclusive, ontem estava estudando. Eu ponho em prática e eu observo sempre, a cada atendimento, a reação de quem está me dando a honra de cuidar. E aplicar o que eu sei de melhor. E eu observo, depois eu converso, eu não faço só anamnese, depois eu quero um acompanhamento, eu quero saber o que a pessoa sentiu, como ela sentiu, e tudo isso vai entrando aqui no meu HD, nesse grande campo de pesquisa que eu faço o tempo todo, porque eu levo muito a sério o meu trabalho. Eu não sou uma aventureira, né? E eu não me estagnei como algumas pessoas se estagnam, porque já fizeram, já aprenderam, o que eu já sei é o melhor, e o resto tudo é bobagem. Eu tenho pessoas que recriminam o que eu faço, porque eu busco evolução, que eu acho que é o mínimo que nós devemos fazer, pelo menos nós, que estamos aqui vendendo curso para outras pessoas, né? E tá se atualizando, tá trazendo o melhor, procurar ver para emitir um julgamento, testar o que você aprendeu, porque nos cursos que eu fiz, eu tive a experiência de observar coisas sendo ensinadas que não fazia sentido na prática. Se meu namorado, alguém que eu gosto e quero começar a me relacionar de uma forma tântrica, se um cliente ou uma cliente chega aqui e eu simplesmente oriento essa pessoa a fazer certas técnicas sozinha ali, apenas me observando fazer junto com ela, só que ela nunca estudou tantra, nunca teve nem a vontade de estudar, ela não vai ver sentido naquilo que ela está fazendo. E eu acho que pra gente introduzir certas técnicas para algumas pessoas, eu tô falando de meditação ativa, de respirações específicas, isso funciona belíssimamente, mas para duas pessoas que estão a fim de fazer e que estão se propondo, entendendo o benefício que isso vai trazer. Eu não posso pegar aquela uma hora e meia que a pessoa veio para ter aquela sessão comigo e falar para ela, vem cá, vamos respirar primeiro antes de começar e vamos pular e chacoalhar o corpo, vamos pisar descalço na grama e abraçar a árvore. Funciona? Claro que funciona. Eu adoro pisar na terra, abraçar a árvore. Eu vou além, eu converso, eu beijo a árvore. Mas eu não posso trazer isso para o meu cliente que tem uma hora e meia. Agora, eu tenho uma visão muito interessante que eu entendo, explico rapidamente na anamnese que eu faço. Assim que eu termino essa anamnese, eu explico para ele a necessidade da respiração, da entrega, do manter os olhos fechados e mais outras dicas que são muito importantes. E aí, eu faço ele sentir na pele o poder do Tantra. E daí vieram muitos alunos meus que foram clientes. E que hoje, inclusive, eu vejo dando cursos. Esses clientes que se tornaram alunos e que agora estão até emprenhados aí nesse caminho tão lindo que é a massagem tântrica, o Tantra e outras terapias holísticas e integrativas. Então, aquela pessoa que veio achando que ia ser só uma massagem, se surpreendeu porque sentiu na pele. E aí começou a ler sobre o tema, estudar, e foi fazer até outros cursos além do meu. Olha que interessante. É bem melhor, né? Eu penso assim. É minha opinião. Mas respeito quem pensa diferente. Então, quando eu procurava lá atrás, quase uma década atrás, eu procurava cursos de massagem tântrica, eu me deparava com cursos, com vivências tântricas, e não cursos de massagem tântrica. Eu, na minha necessidade, na minha busca,
Eu queria aprender as técnicas e me botavam para fazer coisas muito bacanas, muito lindas, muito louváveis. Mas quando eu saí do curso, eu saí um pouco frustrada porque eu não me sentia preparada, não senti que aprendi algo novo. E aí, assim, eu fiz um, dois, vários cursos. E de diferentes pessoas, de diferentes métodos. E eu sentia, eu falava, poxa, mas eu tô avançando um pouco, eu já meditei tanto, eu já me entreguei tanto, eu já vivenciei o Tantra tanto. E eu não consigo aprender realmente, efetivamente, técnicas novas. Então aí eu expandi a minha busca para o exterior, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, onde eu fiz cursos e estudei bastante em casa, livros, porque como eu sou bilíngue, eu consigo ter acesso a materiais maravilhosos, porque afinal de contas, a massagem tântrica, até o Tantra mesmo, ele chegou no Brasil no início de 1980. E ele chegou através de outras pessoas que o material vinha todo em inglês, porque as pessoas eram da Europa ou dos Estados Unidos. O próprio Osho se comunicava em inglês, não é verdade? E então o fato de eu entender inglês me ajudou muito de beber direto da fonte. O Tantra não nasceu, a massagem tântrica não nasceu no Brasil. Ela nasceu na verdade na Alemanha, com um alemão. E o Joseph Kramer, que é um americano, eles meio que ao mesmo tempo tiveram essa sacada de criar a massagem, a sessão de massagem tântrica, né? Porque até então o Tantra era um meio de vida. Assim como você tem o meio de vida os budistas, assim como você tem outras filosofias, você tem os Hare Krishnas, né? Eles têm um meio de vida, ali uma cultura. Tantra é a mesma coisa. Só que o Osho, ele teve a grande sacada em 1970, ali naquela década de 70, de popularizar a cultura do Tantra e as meditações ativas. Aí ele criou as meditações ativas. Ele não criou a massagem tântrica. Veio depois a ideia da massagem tântrica. De você, de forma, entendendo o espírito do Tantra, você criar uma sessão com aquela conexão, com a respiração, com o som, com o movimento, com aquela conexão usando a tua mente, a visualização, a imaginação, de trabalhar os teus chakras. E isso tudo é feito com a visualização, a respiração, com o som e com o movimento do corpo. E aí a gente foi adaptando, isso foi evoluindo até virar uma sessão. Então é importante você entender o espírito da coisa para estar preparado para essa conversa, porque nem todo mundo está preparado para essa conversa. E entender que quando a gente fala em imaginação, a imaginação soa uma coisa meio infantil aqui no Brasil, né? A imaginação, entre outras palavrinhas que quando a gente utiliza delas, a gente não dá a devida importância. Mas a imaginação, tudo que a gente vê ao nosso redor, aí na sua casa, aqui, ela foi primeiro idealizada na sua mente, através da sua imaginação. Alguém imaginou aquilo. E depois foi executado, foram feitas várias coisas até chegar no modelo ideal e definitivo. E tudo vai se evoluindo, não é assim como os carros, os aviões, as máquinas, o nosso aparelho de celular, não é verdade? Então, primeiro, a gente não pode subestimar o poder da nossa imaginação. A imaginação está junto ali com a mente, ela está na mente. Então, quando você vai se preparar para aprender uma técnica dessa, você tem que vir com a sua mente aberta, muito, muito alinhado com o poder da tua imaginação e da tua mente, para absorver e entender que você pode chegar num grau só de tocar na pessoa, ela já vai sentir, a pessoa que for tocada por você já vai sentir uma sensação totalmente diferente. Porque aplicar essas técnicas não é que nem bater um bolo. Ela demanda de você uma entrega e uma mente muito preparada para absorver uma técnica que definitivamente é muito mágica, para você entender dessa forma que eu expresso. É magia sexual isso. Você lida com a força vital de alguém, que é a nossa energia sexual, a nossa Kundalini. Kundalini significa energia sexual. E que o prazer é consequência natural, mas conseguir acessar isso, primeiro em você, através da sua imaginação, trabalhando a sua mente, e entender que você está criando um momento tão mágico, tão especial para aplicar aquilo em alguém, e aí você conseguir acessar isso naquela pessoa, despertar, potencializar, expandir para o corpo todo dela, e dessa forma você ter criado talvez o momento mais lindo da vida dela, em termos de autoconhecimento, de sensações, é impagável. É maravilhoso. E a nós nos faz tão bem, porque você cria uma bolha invisível, um container energético, que de alguma forma isso funciona e te faz bem também, não só para quem está deitado e recebendo todo esse cuidado, mas você se beneficia de toda essa energia. E aquilo te motiva a querer estudar mais, como me motiva. Aquilo faz você sentir uma autoconfiança
tão grande, aquilo te nutre energeticamente, que a gente aprende a não dar beijo em qualquer um, a não se relacionar com qualquer um, seja amorosamente, ou socialmente, ou profissionalmente. Você vai te mudando de diversas formas, você passa a não querer comer qualquer coisa, a não querer beber qualquer coisa, a não querer se sujeitar a qualquer situação. Você vai ficando, criam-se filtros em você que você valoriza mais tudo ao teu redor na tua vida. Você fica mais grato. Você vai se mudando de tantas formas. E eu, há muito tempo, não tenho relacionamentos com pessoas de forma íntima, porque tem que ser muito especial para isso acontecer para mim. Diferentemente de que muitas pessoas que assim que encontram Tantra, acham que o sexo, então como Woodstock, né? Vamos sair transando com todo mundo e vamos se liberar. É uma liberdade que você tem absoluta. A nudez é natural, o orgasmo é natural. Mas é tudo tão especial que você não faz com qualquer pessoa. Agora, se eu tivesse uma comunidade tântrica, seria muito mais fácil, porque eu com certeza iria querer ter esse momento íntimo com alguém que eu realmente tenha certeza que tá no mesmo momento que eu tô, que dá valor para as mesmas coisas que eu dou, que a gente fala a mesma língua. E é tão difícil de achar, né? E às vezes, mesmo achando, às vezes a pessoa em algumas coisas tem as suas divergências e tal. Então, tem que ser muito especial, gente. Tem que ter, para você olhar dentro dos olhos de alguém e enxergar a alma dessa pessoa e respirar o oxigênio dessa pessoa que ela exala e eu inspirar ele para dentro de mim e vice-versa. E a gente encostar os nossos corpos a ponto de sentir as batidas do coração um do outro só de encostar. Para mim isso é tão íntimo, é tão sagrado, é tão especial que não pode ser feito a qualquer momento com qualquer pessoa. Então não, eu não faço isso com os meus clientes. Não, eu não faço isso nos meus cursos. Eu não sujeito os meus alunos a fazerem isso. Porque, na minha opinião, é lindo demais para você ensinar para estranhos fazerem uns com os outros. Você pode até bagunçar energeticamente essas pessoas, na minha opinião. Isso tem que ser feito com duas pessoas que já têm uma relação, um casal, por exemplo, que quer resgatar a conexão, a magia. Aí sim. Mas não eu com os meus clientes ou os meus alunos fazendo entre si, eu coordenando isso, orquestrando isso. Entende? E como é que a Mari chegou nessa conclusão? Porque a Mari, além de graduada em faculdade, a Mari tem 3 pós-graduações. E eu atendi mais de 5.000 pessoas até hoje, até a data desse vídeo. E eu observo atenta cada atendimento que eu faço. E eu ouço vídeos, eu vasculho a internet, em vídeos internacionais, porque tudo que tinha no Brasil eu já assisti, já estudei. Então eu expandi minha busca a níveis até de outras escolas, né? De outros autores. E com muita humildade eu vou lapidando o meu conhecimento e melhorando, para aí sim poder passar ele adiante. E eu acho que vocês têm que tomar esse cuidado quando vocês escolhem um curso para fazer. E não é porque eu tô querendo vender só o meu curso, não é isso não, porque tem gente que assiste meu vídeo e que não tem condições de vir para São Paulo, eu só dou o curso em São Paulo. Seja onde você estiver, no mundo ou no Brasil, quando você vê alguém dando um curso de massagem tântrica, procura saber qual a biografia da pessoa, onde ela estudou, qual formação ela teve e qual experiência ela teve, quantos atendimentos ela fez. Porque eu conheço algumas pessoas que passaram um tempo meditando, turistando na Índia, na Indonésia, na Tailândia. Isso não quer dizer que está preparado para dar curso. Repito, quantas pessoas esse profissional que está dando curso atendeu? Porque para eu fazer um transplante de coração, eu quero saber quantos transplantes o meu cardiologista já fez até hoje. Porque estudar sobre o coração e fazer um estágio, dar uma viajada lá em Harvard, ou seja lá onde for, não se compara ao profissional que já fez X números de cirurgia iguais àquela que ele vai fazer em mim. Tô certa ou tô errada? Tem muita coisa que tá no livro que na prática é diferente. Então é sobre isso. Procure saber quantas... E também, olha, cuidado, porque tem gente que mente com uma cara de pau. Eu tenho um terapeuta que começou no Tantra comigo ano passado, assim, menos de um ano atrás. E eu vejo o vídeo dela dizendo que ela é tântrica há 3 anos. Né? Então, assim, tem muito golpista, gente. Tem gente que fala bonito, e quando você vê o vídeo tá com não sei quantas visualizações, não sei quantas curtidas, não sei quantos seguidores, e é golpe.
comprado, ou de repente até visualizações reais, mas assim, é porque a pessoa é falastrona, sabe? Ela fala bem, né? Ela vende bem o peixe dela, ela é uma excelente atriz ou ator. Então, cuidado, de verdade. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pão. Aqui, os meus certificados, eu tenho uma escola com CNPJ, com licença de funcionamento. Eu não tenho nada a esconder. Eu poderia dizer que eu tô há 30 anos no Tantra, eu não faço isso, tá? Então, a gente lidar, eu vejo que tem que ter muita ética, muita honestidade, muita responsabilidade. Então, cuidado com os cursinhos de gente que só tá afim de vender curso, né? Criando aí, copiando as pessoas. Eu, por exemplo, quando eu criei o Dark Tantra, que é o meu método, a primeira coisa que eu fiz foi registrá-lo. E acredite, muita gente acha que eu não tenho departamento jurídico próprio. Só quem é meu aluno pode usar o nome Dark Tantra. E várias outras coisas. Só muda o nominho ali e começa a vender o peixe. Porque não tem capacidade de estudar, criar o seu método, ir na sua. Ou então, quer se inspirar no que eu faço? Legal, cara, não tem problema nenhum, mas dá os créditos a quem investiu tanto tempo, tanto estudo para chegar onde chegou. Vamos ser ético, vamos ser honesto. Vamos plantar o que a gente quer colher. Essa é uma das premissas mais importantes do Tantra. É de você ser honesto, você ser respeitador. E eu não ando vendo isso, né? E eu só reajo. Eu não ataco ninguém. E acho que pessoas que vêm criticar, elas já estão demonstrando que não são tântricas, né? Porque o Tantra, ele é desrepressor, ele é respeitador. Então você tem que respeitar as pessoas. Pessoas que não mentem, pessoas que não enganam e que não são mercenárias. Tem muita gente aí que se utiliza do Tantra só para ganhar dinheiro ou para abusar de mulheres, dizendo que é terapeuta tântrico, né? Então, porque ele toca corpos femininos pensando mais no prazer que ele está sentindo em tocar aquele corpo. E não pensando no processo daquela deusa que está deitada na frente dele. Ele está pensando na lascívia dele. Então, é uma desconstrução que tem que ser feita em pessoas que resolvem vender a massagem tântrica. Tá? A gente tem que se colocar no nosso lugar, invocando as nossas divindades, entendendo que tem outra divindade deitada ali na sua frente. E eu vou fazer isso por ela. E depois, em outro momento, em outra circunstância, se a gente tiver que tomar um vinho juntos e depois fazer um amor tão gostoso, tão especial, mas não ali na sessão. A sessão não combina com sexo, nem penetração, nem oral. Se alguém achou que quis te fazer acreditar que aquilo é natural, tá, você tá numa sessão de Maituna, que é o sexo tântrico, ou você tá numa sessão tântrica buscando o autoconhecimento, a terapia pra você. Eu não vendo Maituna, eu nem gosto de dar um curso de Maituna, porque eu acho que é uma outra conversa isso. Eu acho que para fazer um sexo tântrico, se eu já entendo como é o Tantra, ele vem automático se meu parceiro também for tântrico. A gente vai fazer desde o flerte, do início, dos toques, da conversa, do beijo, do carinho, das preliminares. Tudo será tântrico. Então, eu não vendo isso. Isso é muita intimidade. Isso é muito especial para eu comercializar uma coisa dessa. E para quem é de verdade, de coração tântrico, tem certas coisas que definitivamente não tem preço. Só tem muito valor, um valor impagável. Então, você tem que entender toda essa atmosfera para daí começar a aprender a técnica. E os meus alunos, fiquem tranquilos, vocês vão receber a apostila com todo o passo a passo. Esse tipo de apostila que eu mesma escrevi, obviamente, né? Porque é minha, não copiei ninguém, diferente de alguns. Ela tem introdução de tudo isso que eu estou falando e ela só serve para ex-alunos porque eu utilizo de siglas e palavras-chave, assim, até engraçadinhas, que quem faz curso comigo sabe, que eu crio essas palavras para ajudar a associação e a memorização da técnica. Eu, quando fui fazer curso, além de eu estar ali recebendo pouca técnica, eu olhava e falava assim, gente, mas são só 5, 6 técnicas. E aí eu mudava de curso e via que eu estava aprendendo mais do mesmo. Mas só isso, eu pensava, só isso. A minha massagem relaxante, porque eu sou massoterapeuta, antes de ter me tornado terapeuta tântrica, eu pensava assim, mas uma massagem relaxante que eu faço, eu compro mais barato do que a tântrica e eu me dou muito mais. E aí eu fui melhorando muito a minha sessão, entendendo que eu adaptei manobras da terapia corporal, da massoterapia, para preparar o corpo do meu cliente, mas eu adaptei de uma forma tântrica, de uma forma taoísta. Então a minha massagem relaxante inicial, ela absolutamente não tem nada a ver com uma massagem convencional da massoterapia clássica.
Ela prepara o corpo, abrindo canais energéticos e estimulando meridianos e pontos do shiatsu e da reflexologia sexual, que eu aprendi com o mestre Mantak da Tailândia, que vem da medicina chinesa. Então, eu falei, eu vou fazer deslizamentos de massoterapia já acionando esses pontos. E aí depois eu venho com os toques tântricos. E aí depois eu vou levando a pessoa para um estado de relaxamento tão grande corporal e por consequência mental, que ela vai se aproximando do quase hipnose, quase transerótico, para daí, na hora que eu entrar com as grandes manobras, ela já vai estar suscetível, ela já vai estar preparada para esse momento. E aí, nessas manobras, eu pensei, mas, gente, dá para melhorar bastante. Vamos fazer uma fisioterapia nessa região, liberando sais, microsais que vão se acumulando ali, melhorando o fluxo do sangue, da energia, liberando ali toxinas para o sistema linfático, melhorando, estimulando o fluir da energia que está ali naquela grande ogiva nuclear, naquela região. Vamos fazer isso de uma forma que traga tanto bem-estar para essa pessoa, porque não tem boca nem órgão que jamais deu esse tipo de estímulo ou de sensação para essa pessoa. E além disso, nem o autotoque é capaz de estimular desse jeito que eu posso fazer. E aí a Mari foi testando e lapidando o método e eu fui criando novas manobras e expandindo essas novas manobras para outras regiões, mas muito consciente do que eu estava fazendo ali naquela região, porque eu estudei anatomia, eu conversei com ginecologistas, urologistas, psiquiatras e neurologistas. E aí eu vi pesquisas científicas a respeito do tema que você tem nos Estados Unidos. E aí eu fui botando em prática tudo isso, foi sendo aprimorado, e eu observando, seja a pessoa mais nova, mais velha, mais gordinha, mais magrinha, com uma questão X ou Y ou Z, ou uma mulher, ou um homem, um casal. E aí eu tive a oportunidade, foram mais de 5.000 atendimentos até hoje, de eu ir olhando na prática como isso tava indo num caminho maravilhoso, tava indo num caminho correto. E aí, quando eu fiz todos esses cursos, como eu viajei muito, como eu atendi muito, como eu li muito, como eu estudei muito em casa, como eu pratiquei demais, aí sim eu criei meu curso, para facilitar para você não ter que fazer toda essa trajetória que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Igual dirigir carro. Você pode aprender na raça, ligando o carro sozinho, pegando e quebrando a cabeça para dar certo. Ou você pode contratar alguém que vai facilitar o seu aprendizado e ainda vai te trazer excelência na forma de dirigir. Que ele vai te ensinar macetes. Olha, se você olhar aqui o retrovisor parando o carro nesse ponto aqui, você consegue fazer uma baliza perfeita? Sabia? Entendeu? Então, assim, ele vai te ensinar como você tem que fazer para lidar com tal situação e tal, tal, tal. Então, ele facilita para você o aprendizado, mas, sem dúvida, que não adianta você fazer o curso e não praticar. É pegando estrada, dirigindo em situações adversas, enfim, é com a prática que você vai pegando a excelência. Então é importante você praticar, seja com teu cliente, seja com tuas amigas ou amigos, ou combinando troca com os coleguinhas de outros cursos, falando aqui, se for um curso meu, Mário, eu quero praticar, com quem que eu posso praticar, me apresenta outras pessoas porque o pessoal da minha turma não está se animando. Gente, tudo dá para fazer. Com amigos, namoradas, namorados, com a esposa, com o marido. Não tem desculpa, é só botar em prática. Vai te fazer bem. Tanto fazer quanto aprender e se tornar mestre nisso, um expert nisso, por que não? Comece a estudar a respeito disso, tem muito material. Eu preparo os meus alunos não só com essa apostila, só vocês vão entender, quem não fez meu curso não vai entender as palavras-chave que eu ponho ali para te lembrar do passo a passo, mas também eu mando vídeos, eu fico acessível a qualquer dúvida que você tenha. Mari, como é que é mesmo aquela manobra? Eu gravo um vídeo com as próteses que eu tenho aqui de estudo e falo, é assim, eu adoro ensinar, eu amo ensinar, eu tô acessível. Mari, como é que eu me comunico se eu for trabalhar com isso? Como é que eu anuncio? Me passa a playlist, qual material é o melhor para eu comprar em termos de óleo, de equipamento, de acessório, enfim, do que você precisar de dica. Eu tô aqui à disposição. E eu quis adiantar todo esse tema aqui nesse bate-papo com vocês, porque quando começo o curso, eu quero torná-lo o tempo mais produtivo possível. Então, por isso eu quero que você, por favor, me desculpa se o vídeo é longo. Mas são informações que eu acho importante de passar, porque eu sempre me coloco no lugar do aluno. Se fosse eu, começando, querendo fazer esse curso, eu ia adorar receber esse tipo de informações, tá? E eu acho importante também dizer pra você o seguinte, não desanima. Porque quando a gente começa, dá aquela... Às vezes a gente acha, ai, mas eu fiquei todo dolorido. Porque, claro, você usa o teu corpo.
Mas eu ensino ergonomia no curso, para você se preservar, para você, cada um tem, para mim é melhor de joelho, para o outro é melhor agachado, para o outro é melhor sentado, para esse aqui é melhor abaixado ali só. Enfim, a gente, tudo dá para adaptar. Pensa o seguinte, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa sedentária, eu tenho vários senões, e que eu não sou uma pessoa atlética, eu não sou uma pessoa esportista, e eu consigo dar conta, você vai conseguir também. E todo mundo teve um começo. Eu um dia não sabia tocar num pé. Eu não sabia fazer uma massagem nem na mão da pessoa. Então, não subestime. Eu quero que você tenha consciência que dentro de você, você tem uma centelha divina, que só precisa ser acesa essa velhinha. Você precisa da minha chama para acender a tua que está aí apagada. Assim, quando o carro morre, a bateria, você precisa de outro veículo para dar aquela, para ele voltar, e o motor voltar a funcionar. A gente está aqui para iluminar a vida um dos outros. Conta com a minha chama para iluminar a tua. E não desanima, estuda. Eu posso te adiantar com... Eu, inclusive, ponho à disposição dos meus alunos alguns livros em PDF que eu acho que vale a pena estudar, porque tem muito livro fraquinho, muito livro que você lê mais do mesmo, ou que você lê dicas que depois você fica confuso até de juntar aquelas informações. Tá, mas como é que eu pratico isso? Como é que eu trago isso para a prática? Aí você fica meio impactado que você fala, é verdade, eu entendi o que o livro quis dizer, é legal, é importante, claro, funciona, mas como é que eu adapto isso na minha sessão de forma prática? Você não consegue essa resposta. Eu li muitos livros que eu tive essa sensação. E por isso que eu me orgulho muito dos meus métodos. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. E eu sei que tem muita gente das antigas que, quando viu a Mari chegar com esses vídeos e com esse método novo, ficou chateado, ficou magoado, fala que o que eu faço não é tantra, porque eles se estagnaram. E claro, eles estão incomodados porque eu estou querendo revolucionar, né? Trazendo técnicas novas, a massoterapia, conhecimentos de outras escolas, de outras técnicas, para melhorar o objetivo tântrico, mas sem desvirtuá-lo. Só que eles dizem que eu estou desvirtuando, que eu estou bagunçando, que isso não é tantra, que isso é uma falácia, que isso é só fetiche, que isso é conversa do povo da rua. Não, tem muito fundamento. Eu tenho embasamento acadêmico para falar. Quem critica, mostra para mim seu diploma, mostra para mim a sua experiência, mostra para mim cientificamente onde eu tô errada. Eu tenho café no bule, tá? Então eu não sou uma aventureira, uma falastrona. Eu sei o que eu tô falando. E eu tenho como comprovar. Eu estou à disposição de qualquer um que queira vir conhecer os meus certificados, a minha história de vida, a minha autoridade sobre o tema. Mas é com muita humildade. Eu respeito, mas eu exijo respeito também. Tá bom? Cada um tem o livre-arbítrio para escolher. Se não quer se inovar, mas não quero essa nova técnica, tá tudo bem. Cada um tem pessoas que não estão preparadas para essa conversa. Assim como tem gente que não entende nem a massagem tântrica, aquela nível 1, a mais clássica de todas ali, a mais simplesinha de todas. Tem gente que não entende, né? Tem pessoas aí sei lá, até pela religião, pela sociedade que ela vive, pela cultura que ela vem, e tá tudo certo, a gente tem que respeitar, não posso querer esfregar na cara das pessoas a minha forma de ver a vida e as técnicas de terapias integrativas, que hoje tem até formação e pós-graduação e mestrado. Eu não posso oferecer e esfregar isso na cara das pessoas à força, tudo tem que ser consensual, a gente tem que respeitar as pessoas que não querem esse tipo de... Assim como tem algumas religiões que não aceitam transfusão de sangue, que eles acham que é contra ele. E a gente tem que respeitar. Eles dão o direito deles. Tem gente que é contra a vacina. A gente tem que respeitar. Então, você não pode obrigar a pessoa. A gente tem que respeitar quem é diferente, quem pensa diferente. Mas não desrespeitar eu que tô querendo evoluir e trazer o que há de melhor. Trazendo técnicas novas, sim, terapêuticas sempre. Muito terapêuticas. Tá bom? Eu acho que eu falei de tudo um pouco aqui, dessa introdução para otimizar o nosso tempo no nosso curso, no nosso workshop. E espero de verdade que vocês venham com a mente aberta, que vocês assistam esse vídeo e outros que eu tenho aqui no canal que vão ajudar no entendimento. E que depois, se você quiser aprofundar com novos cursos e leitura, fala comigo, eu te recomendo, eu te mando os livros que eu tenho na minha biblioteca. E tamo junto nessa caminhada. Pessoal, gratidão. Eu espero que o meu trabalho transforme a sua vida como transformou a minha. E que a gente possa se falar sempre
e trocar sempre. Porque a vida se torna muito melhor quando a gente tem noção disso. De que nós estamos aqui é para somar. E eu espero que você tenha uma oportunidade, uma fase na tua vida, assim como eu tive na minha, que, meu Deus, por que eu não descobri tudo isso com 18 anos? Mas nunca é tarde, tá bom? Um grande beijo. E eu fico aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, manda o recado aqui pra mim.